Agora sim. Esse é novo, esse eu não tinha ligado ainda. Nós vamos abrir, meus irmãos, a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós temos pensado muito nesses dias e hoje nós encerramos essa série sobre desafios da igreja moderna. Nós pensamos sobre o desafio da comunidade. Nós somos uma geração totalmente nichada. Nossa igreja pode ter nichos. Nós pensamos no desafio de ser relevantes na cidade, não apenas fazer uma decoração de abóbora, porque a cidade está decorada assim, está linda a decoração, mas de fato fazer parte da cidade. Nós pensamos no desafio da cultura, de como viver a nossa fé hoje, a mesma fé de 50, de 60, de 100 anos atrás, a fé que não muda, mas vivê-la de uma forma que seja relevante para os nossos dias. Nós pensamos no desafio da unidade, nós pensamos em vários desafios da igreja moderna, desafios do nosso tempo. E fechando a série, nós vamos pensar no desafio da igreja moderna que nós vamos chamar de ativismo. Se tornou comum a gente ouvir falar de pastores que estão esgotados. Se tornou relativamente comum, pela incidência, pela quantidade de episódios, até a gente ouvir falar de pastores que cometem suicídio. Algo que há 20, 30 anos atrás era impensado. E se torna real, mesmo que seja um número pequeno, graças a Deus, mas se torna real. Por trás disso está um certo sentimento de que viver uma igreja é algo cansativo, é algo até exaustivo. Às vezes a gente brinca com algumas pessoas que dizem: olha, quando vocês me fizeram o apelo para aceitar Jesus, vocês não falaram da cozinha, não. Vocês não falaram de carregar a cadeira toda terça-feira, Edson. Vocês não falaram de ir para Caçu e a coluna não tinha só 2 metros de altura, tinha 4,5. Quando eu me converti, vocês não falaram de que liderar mensageiros do rei implica, às vezes, em fazer um jantar e sair daqui perto de meia-noite para deixar tudo organizado. E isso, às vezes, leva muitos cristãos a enfraquecerem na fé, porque, às vezes, a fé cansa. Às vezes, a fé cansa. Ainda mais nos nossos dias em que a gente trabalha durante o dia, faz faculdade à noite, os mais jovens, e uma especialização no fim de semana. Ainda mais nos nossos dias que, por mais facilidades que a gente tenha, é um tempo de muitas oportunidades e exigências. Mesmo que você tenha máquina de lavar roupa em casa, mesmo que você tenha máquina de lavar louça, mesmo que você tenha até alguém que te ajuda a passar roupa, mesmo que você tenha alguém que te ajuda nos afazeres de casa, nenhum de nós tem a sensação de que tem tempo. Por mais facilidades, o que a gente pensa é que não tem tempo. E quando a gente coloca na balança o nosso tempo que a gente precisa para a gente, eu estou com uma lista de uns 10 filmes que eu queria ter visto e que ainda não dei conta. Os meus estilos de filmes, os irmãos já sabem, mas eu não assisti Capitão América Admirável Mundo Novo, eu não assisti Quarteto Fantástico, eu não assisti The Old Guardian Volume 2. Eu tenho o desafio de várias coisas, ou seja, mas cadê o tempo? Na balança, às vezes a gente pensa que o servir a Deus na igreja é menos importante que o tempo para essas outras coisas. Isso faz alguns não desenvolverem um voluntariado, que foi o nosso último desafio que pensamos semana passada na igreja. E essa falta de tempo faz com que muitos de nós termine também vivendo um mero
ativismo e viva uma religião que cansa. Principalmente quando a gente faz as contas, como estou mencionando. De que adiantou toda a dedicação? De que adiantou todo o investimento? De que adiantou todo o tempo gasto com tal coisa? Isso leva para um dos grandes desafios da nossa geração, que é, às vezes, a vida cristã, que é muito serva, que carrega cadeira, que derruba coluna. E graças a Deus por esses irmãos que são fiéis. Mas às vezes a vida cristã se resume para alguns: carregar cadeira e derrubar coluna. Não passa disso. Tanto que a gente vive dilemas no Brasil que não fazem muito sentido. Gramacho é um bairro de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que sofre tremendamente com a violência. Rio de Janeiro em si é um estado belíssimo, mas que sofre tremendamente com a violência, com má gestão. E é o estado mais evangélico do país. É o estado em que igrejas acima de 2.000 membros tem toda esquina. E o que esse evangelho está fazendo de diferente? Que transformação esse evangelho está causando? Tudo isso faz parte das reflexões que nós vamos fazer em Apocalipse capítulo 3, que era uma igreja extremamente ativista. Assim, se você me perguntar, pastor, qual é o seu objetivo para a reflexão hoje? Meu objetivo é que a Igreja Batista de Rio Verde, a primeira Igreja Batista de Rio Verde, seja mais do que ativista, seja uma igreja de resultados reais. E que cada um de nós também se empenhe cada dia mais individualmente no discipulado, porque essa é a atividade que vale a pena. Essa é a atividade da qual nós não podemos abrir mão. Os irmãos estão acompanhando o texto, começa dizendo: ao anjo da igreja em Sardes, o anjo entendemos ser literalmente a liderança da igreja, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, não que Deus seja 7, não que tenha 7 Espíritos em Deus, mas a ideia de que Deus é completo, perfeitamente completo, porque 7 é o número da perfeição no texto bíblico. E tem as 7 estrelas, as 7 estrelas eram as 7 igrejas, ele se apresenta como aquele que conhece muito bem, as 7 lideranças da igreja. E ele diz: eu conheço, Sardes, as tuas obras, as obras que você realiza. E olha a crítica, essa é a carta que começa já com uma crítica. Das 7 cartas do Apocalipse, essa começa diretamente com uma crítica. Você tem fama de estar vivo, mas na verdade está morto. Se olhar a agenda, é de uma igreja viva. Se olhar o calendário que é postado no Instagram, é de uma igreja viva. Se olhar o tempo que você dedica ao Senhor, é de um crente vivo. Mas na avaliação que Jesus faz daquela igreja, ele diz: a fama é de vivo, mas na verdade está morto. Pode pular para o versículo 3 para entender isso muito bem. No versículo 3, desculpe, não é o 3. É o versículo 2, o seguinte, desculpe. Fique vigiando e fortaleça, mas olha o final do versículo 2 quando fala de obras. As obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Pode ganhar título de cidadão rioverdense, pode ganhar reconhecimento da faculdade, pode ganhar feriado pelo aniversário da igreja, fama de que está vivo. Mas o que Jesus diz daquela igreja é:
quando essas obras são analisadas na presença do meu Deus, elas não são íntegras. Elas não causam o impacto que Deus quer. Há duas formas de interpretar, pelo menos duas formas de interpretar o livro de Apocalipse. Uma delas, que é mais comum, que é muito comum, aliás, é a ideia de que as 7 igrejas eram 7 eras da história cristã. Nós estaríamos então vivendo a 7ª era, representada pela igreja de Laodiceia, a era da frieza espiritual, a era da ausência de amor por Jesus. A 6ª seria, portanto, a era da reforma, principalmente a reforma protestante, que tirou aquela igreja que tinha fama de viva e transformou essa igreja numa igreja viva. É difícil entender e aceitar essa forma de interpretar Apocalipse, porque o que a carta está condenando é uma igreja que não renovou. A época da reforma protestante não condiz com Sardes, porque Sardes não renovou. A reforma sim trouxe essa renovação. Então, se essa não é a melhor forma de interpretar Apocalipse, a forma chamada de histórica, a melhor forma é entender o contexto local, o contexto da época de Apocalipse, para tirar lições do que aquela igreja precisava mudar para as nossas vidas. E um dos detalhes mais marcantes da história de Sardes é que Sardes era uma cidade repleta de confrarias, era uma cidade repleta de associações comerciais, era uma cidade repleta de uma vida social plena. Sardes era, portanto, uma cidade que tinha uma igreja que fazia parte de tudo dela. As pessoas da cidade diziam: aquela igreja é maravilhosa. A liderança estava presente nas formaturas, se fosse nos nossos dias. A liderança estava presente nas mais diversas associações, se fosse nos nossos dias. A liderança teria um stand, a igreja teria um stand na Tecnoshow, teria um stand na Pecuária de Goiânia, teria um carro na abertura da Pecuária de Goiânia, estaria viva, presente na cidade. Um dos desafios que nós falamos. Só que o desafio é: a igreja gostava da cidade. Ou melhor, a cidade gostava da igreja. Mas quando Jesus analisa, ele diz: eu não estou gostando não. Porque essa participação na cidade, essa obra que traz fama de viva, essa boa relação, leva ao pecado. Essa boa relação leva a não pregar o evangelho verdadeiro. Essa boa relação leva a uma acomodação em vez de transformação. Por isso, aos olhos da cidade é viva, aos olhos de Deus, não. Esse é o desafio do ativismo. Uma igreja que tem uma agenda cheia, mas que essa agenda não produz resultados diante de Deus. Esse é o desafio moderno, de ter uma igreja que se envolva com a cidade, que seja relevante na cidade, mas que essa relevância não seja pelo que oferece de material, não seja pelos relacionamentos, não seja pela aceitação, e sim pela transformação que essa igreja produz na cidade. É o conceito da gente pensar que o calendário de atividades não define o sucesso, que é preciso pensar o que o Senhor considera como obras íntegras diante de Deus. A primeira vez que eu fui convidado a falar sobre esse tema, já faz aí uns 20 anos, e o tema que me deram foi: fale sobre quando o evento é evento. Entendeu o trocadilho? Quando o evento é vento. Quando aquilo que a gente faz é o que Salomão descreveu como correr atrás do vento. Como aquilo que a gente faz é o que o cachorro faz, correndo atrás da própria cauda. Portanto, para nós, a grande reflexão é pensar se aquilo que de fato investimos o nosso tempo, se aquilo que ocupa o nosso tempo, aquilo que
há desprendimento da nossa parte, está de fato produzindo algo bom. Nós temos conversado muito com os obreiros das nossas congregações sobre isso, porque nós temos o sonho, os irmãos têm congregações de 40 anos, os irmãos têm congregações de 20 anos, nós temos, né? Congregações de 20 anos que ainda não se tornaram igreja. A pergunta que a gente sempre faz para os pastores é isso que a gente quer daqui a 15 anos? Ter dedicado a vida e ter trabalhado semana após semana e não ter produzido nada? Isso que a gente quer, inclusive, para a nossa própria família, não apenas no aspecto espiritual, mas até no aspecto humano mesmo. Isso que a gente quer, trabalhar e não produzir nada. Sim, Deus tem feito grandes coisas nesse sentido das congregações. No ano passado foi organizada a congregação Jardim Presidente. Este ano foi organizada ontem, numa festa belíssima, numa grande festa organizada a congregação em Santo Antônio da Barra. Próxima já tem data marcada, março de 2026, congregação Batista do Gameleira, será organizada em igreja. Na sequência, não tem data marcada, mas na sequência, talvez ainda em 2026, congregação Batista de Cachoeira Alta. E na sequência, também não tem uma data marcada, mas é a próxima que estamos trabalhando para isso, nossa congregação Batista no Canaã. E na sequência, já temos sonhado, já temos visto pelos olhos da fé, pelo que tem sido planejado, a congregação Batista de Palmeiras do Goiás, que inclusive nessa semana vai assumir a cidade de Nazário. Nazário tem um templo fechado, um templo belíssimo, fechado, e tal. Aquela igreja, que um dia já foi uma igreja que construiu um templo fantástico, tem 2 famílias. Nosso obreiro Valdeci vai terça-feira em Nazário para pegar a chave, fazer contato com aquelas 2 famílias e ser agora pastor de 2. Ele que nem pastor é ainda. Mas ser pastor de 2. Agora em julho nós começamos a congregação lá em Paranaiguara e reabrindo a nossa congregação em Itaguaçu. Portanto, muita coisa está acontecendo. O pastor Dinaldo, nesse minuto, está em Santa Helena. Santa Helena, aqui do lado, os irmãos até brincam que é o maior bairro de Santa Helena. Eu já vi que tem uma rixazinha, né? Entre Santa Helena e Rio Verde, já senti isso nas redes sociais. Mas que já foi uma igreja com mais de 200 membros e que hoje não tem nem 40. Nós estamos apoiando no processo de sucessão, no processo de mentoria, e como parte desse processo, o pastor Adinaldo está hoje de manhã na Igreja Batista em Santa Helena, levando uma palavra e completando esse processo de sucessão pastoral sob a nossa orientação, a orientação da PIB de Rio Verde, da nossa liderança. Sim, muita coisa está acontecendo, mas eu estava falando que essa é a conversa com nossos obreiros, porque a pergunta é, e depois de tudo que eu fizer, o que é que sobrou? Essa é a pergunta que nós temos que fazer todos os dias, para que a gente não seja um pai, uma mãe, um jovem que tem fama de estar vivo, mas está morto. É a pergunta que temos que fazer como igreja, é a pergunta que temos que fazer nas nossas famílias, se aquilo que está levando o investimento do nosso tempo, levando o investimento da nossa vida, o investimento financeiro, de fato vai produzir resultados que são íntegros. Sim, nós temos toda a preocupação de que essa avaliação seja feita diante de Deus, nós temos toda a preocupação de fazer de fato a vontade de Deus. Mas a grande reflexão para todos os dias das nossas vidas é: o que eu estou fazendo? Que resultado eu estou deixando? Posso ganhar muita coisa no mundo, dinheiro, e a minha família? Posso, na onda de dizer que a família é prioridade, priorizar a minha família e não ter uma família que prospera? O que eu estou fazendo? O que eu estou investindo e produzindo para que não seja só movimento, não seja só agitação, e seja de fato algo que pode fazer a diferença no final, algo que pode no final de fato transformar. Essa é a principal ideia da carta a Sardes. Conheço as tuas obras, tem fama de que está vivo, mas na verdade está morto. Eu olhei para as tuas obras e vi que não são perfeitas aos olhos de Deus.
E o que é que o Senhor Jesus recomenda a Sardes, recomenda a mim, recomenda a você? Versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Lembre-se, e nós acabamos de cantar isso, o Levi escolheu muito bem a música para hoje. Acabamos de cantar. Lembre-se do que você recebeu e ouviu. Lembre-se do dia em que você entendeu que precisava se converter. O que aconteceu naquele dia? Você vivia uma vida boa, ou talvez estivesse num grande problema. Alguns estavam enfrentando crises no casamento, alguns estavam enfrentando vícios terríveis que estavam roubando seu tempo, roubando seu dinheiro, roubando sua paz. Ou você nasceu num lar cristão e foi percebendo que a vida com Deus era muito melhor do que a vida dos seus amigos da escola, dos seus amigos da faculdade. Você foi percebendo que, embora você nunca tenha experimentado o pecado como alguns de seus amigos, embora você não tenha experimentado o mundo como alguns de seus amigos, mas você foi percebendo que isso era bom, que ter nascido num lar cristão foi ótimo. Em algum momento, independente das histórias, cada um de nós disse: a partir de hoje, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu me arrependo. Eu peço que Ele seja o meu Senhor, que Ele mude a minha vida. E a partir daquele dia a gente passou a sentir no coração uma paz, uma alegria da certeza da salvação. Você lembra desse dia? Você consegue lembrar desse dia em que você se converteu e disse: olha, a minha vida mudou. É hoje o dia que tudo muda. É hoje o dia em que não apenas eu mudo de igreja, de religião, mas eu estou percebendo o Espírito Santo entrar na minha vida e preencher aqueles vazios que nada, nem mulheres, nem homens, nem dinheiro, nem vícios, nada preencheu. Eu estou sentindo agora o que é de fato conversão. Você lembra desse dia? Você lembra do que você ouviu naquele dia? É isso que Jesus está chamando para aquela igreja. Lembre-se do que você recebeu e ouviu. E guarde e faça isto. E cumpra aquilo que foi aquele primeiro desejo, aquela primeira convicção que te mantém firme até hoje, que te mantém domingo após domingo buscando e servindo a Ele. Guarde isto. E daquilo que não está sendo vivido, daquela decisão, arrependa-se. Como a Karine contou no primeiro, na piadinha que ela disse que não era piada. Se algum dia você se tornar diferente, o que é que você tem que fazer? Se converter de novo. Renovar aquele compromisso. E o que Jesus está dizendo para Sardes e para mim e para você é que a solução não está em fazer mais. A solução não está em se envolver mais. Porque se envolvendo mais e fazendo mais, o que você vai fazer é aumentar o cansaço, aumentar o vazio, aumentar as obras que parecem vida, mas são na verdade morte. Por mais que a gente precise de mais gente na cozinha, né, Levi? Hoje a gente não vai fazer o festival de pizza porque não tem voluntário. Mas não, a vida não está na cozinha. A vida não está no coral. A vida não está no voluntariado. A vida está nele. Por isso a palavra de Jesus é: lembra de tudo que você ouviu e recebeu e volta para lá. Não é aumentar a agenda, é voltar para o começo, para a essência do que é conversão, para a essência daquilo que a gente nunca deveria ter esquecido. Como igreja, voltar para o que ouviu
é analisar claramente a nossa agenda. E que desafio! E pensar o que pode ser cortado e o que precisa ser mantido. Nenhum líder concorda em cortar alguma coisa que lidera. Irmão Edson, vamos acabar com a reunião dos homens na terça. Você concorda? De forma alguma. Irmão André, vamos acabar com a reunião das mensageiras na sexta. Você concorda? De forma alguma. Irmão Klaus, vamos excluir os diáconos. A igreja não precisa de diáconos. Você concorda? De forma alguma. Mas nós temos esse desafio moderno de pensar aquilo que está sendo feito é uma obra íntegra diante do Senhor. Eu também não estou pensando em cortar nada não, deixa eu deixar bem claro, tá? Também não estou pensando não. Mas esse é o desafio, tanto na minha vida quanto na vida da igreja. Como pastor eu preciso falar, a gente precisa perguntar, isso está produzindo resultado? Uma das perguntas que eu mais faço na minha vida, eu olho para o nosso orçamento. Eu não estou ligando orçamento no mundo material, estou ligando orçamento como administração dos bens de Deus. Eu olho para o nosso orçamento e digo, meu Deus, quanto a gente gasta e quantas pessoas se converteram este mês? Ah, nós gastamos tantos R$1.000 como igreja. E eu estou pensando sim, que o nosso orçamento não é só dinheiro, o nosso orçamento é investimento no nosso produto. E qual é o nosso produto? Vidas salvas e convertidas. Eu pergunto, meu Deus, tudo que foi gasto esse mês, quantas pessoas se converteram? E se a gente gastasse mais, haveria mais conversões? E se a gente não mudar nada, o que vai acontecer? Entende o desafio moderno? E sim, eu estou te desafiando a pensar que orçamento, que dinheiro, que oferta que você fez agora há pouco, ela deixou de ser valor real, deixou de ser a moeda do Brasil e passou a ser uma coisa que eu nem sei como é que pode chamar, mas passou a ser espiritual, que no final tem que resultar em quê? Vidas. Você pode estar achando esquisita essa comparação. Pastor, mas aqui é outra coisa. Aqui nós não estamos plantando milho e soja que a gente avalia quantas sacas deu no final. A gente não está criando gado que a gente avalia o preço da arroba. Para mim estamos. Para mim tudo que entra aqui, tudo que nós fazemos aqui, tem como resultado final mais vidas. Mas vamos, porque foi isso que eu vi lá atrás. Foi isso que me fez me converter. Sem Jesus, sem salvação. Então tudo que temos, os nossos tempos, o nosso voluntariado, os nossos dons, tudo que temos, eu penso que para não ser aquela coisa que tem fama de que está vivo, mas está morto, tem que resultar em mais vidas. Na carta que Jesus fala, ele termina dizendo, vocês têm alguns aí, versículo 4. Vocês têm alguns aí que não se contaminaram as suas vestes. Isso faz a gente pensar exatamente que a interpretação melhor da carta a Sardes é aquela que disse no começo, Sardes era uma igreja de uma vida social plena, ativa, com várias oportunidades de filiações a associações comerciais, a associações dos mais diversos tipos em Sardes, como dizem os historiadores. E alguns se envolviam tanto com essas associações que esqueciam do Evangelho. Alguns se envolviam tanto em atividades que não transformavam a cidade. Mas Jesus disse, tem alguns de vocês que não se envolveram, que não contaminaram as suas vestes. E esses que não contaminaram as suas vestes neste mundo, estes andarão comigo com as mesmas vestes que não se contaminaram, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor, versículo 5, será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Isso nos leva para Mateus capítulo 10, onde Jesus orientou seus apóstolos a terem uma vida que focasse na eternidade, não somente no presente.
Ele falou sobre o desafio que temos de viver a fé que transforma, de viver na nossa cidade, envolvido com ela, não isolado dela, mas viver na nossa cidade a fé que transforma. Ele desafiou no versículo 28 de Mateus capítulo 10, a não termos medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ele nos desafiou no versículo 28 a ter medo daquele que pode destruir tanto a alma como fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem é esse? Quem é? Alguém pode matar o corpo. Estamos enfrentando um grande desafio em missões nacionais esses dias, que é o desafio dos refugiados. Foi começado o projeto Vila Minha Pátria há 3 anos, abril de 2022. E naquele ano, como início, nós passamos a nos credenciar perante o governo federal, porque seguimos sempre as leis do país, andamos na luz do Senhor. É certo que a lei proíba algo que nós não... É certo que a lei vá contra o Senhor, mas enquanto a lei não for contra o Senhor, nós seguimos as leis. É o que a Bíblia manda. Mas desde então nós só podíamos receber refugiados indicados pelo governo federal. Não tínhamos um credenciamento para que qualquer refugiado pudesse procurar diretamente a Vila Minha Pátria, a Junta de Missões Nacionais, e pedir refúgio. Há mais ou menos 2 semanas passamos a ter. E por dia nós estamos recebendo cerca de 400 mensagens de pedidos de socorro. Eu não sei como meu telefone foi parar no Irã. Eu não devia estar com o meu telefone lá, porque os telefones são outros, mas eu recebi uma mensagem, uma. Mas a equipe que eu lidero recebe todo dia 400. A mensagem que a pessoa me manda, ele diz: eu trabalhei no governo republicano do Afeganistão, eu estou sem conseguir renovar o visto no Irã, e eu preciso de uma oportunidade. Vocês são a única esperança que eu tenho de não morrer. A nossa vida está nas suas mãos. Imagina receber essa mensagem. Essa é simples e uma. A equipe recebe outras piores e várias. Mas aquela família está com medo, porque se ele voltar para o Afeganistão, ele será torturado e morto, como todos os soldados capturados do regime republicano do Afeganistão foram. Ele está com medo. E alguns cristãos podem negar a fé nesse medo, mas nesse contexto de medo, Jesus diz para os discípulos: não tenham medo do Talibã, não tenham medo do comunismo chinês, do comunismo coreano, não tenham medo, porque o máximo que eles conseguem fazer é matar o seu corpo. Vivam a fé sem ter que agradar o pecado da sociedade. Vivam a fé na sociedade sem ter que agradar a sociedade, porque vocês não podem, não devem ter medo dela. Vocês têm que ter medo do único que pode matar tanto o corpo quanto a alma. Quem é? Eu repito a pergunta: quem é? Deus. Não é Satanás, é Deus. Então, para aquela igreja de Sardes, que se envolvia tanto da forma equivocada com a cidade, Deus diz: não tenha medo da cidade, tenha medo dele. No bom sentido, tenha medo dele. E que para mim e para você, essa palavra quer dizer: avalie a sua postura, o seu tempo dedicado, porque senão vai ser, se não houver discipulado, se não houver vida transformada, que é o que torna a obra íntegra, será filantropia sem cruz, ativismo sem discipulado, é filantropia sem cruz. Com todo respeito aos rotarianos, aos leoninos, o que torna a igreja diferente de grupos como Rotaries, como Lions, é que a nossa corrida não para na linha de chegada, a nossa corrida é eterna. Nós temos um propósito diferente.
Mas sem o discipulado, nós somos apenas ativistas. Filantropia sem cruz. E que desafio nós temos, todos nós, que não é tão difícil. Por favor, turma da transmissão, da mídia, coloca aí a visão que temos trabalhado com o Conselho Administrativo da Igreja, a visão, minha visão como pastor dos irmãos. Isso não ficou claro até hoje. Coloca lá, por favor, turma da projeção. É aquele negócio lá, meio enrolado lá, aquele lado do preze. Isso, pode começar. Pode mais um? Mais um. Esse é o objetivo, multiplicar discípulos. Mais um. Nós precisamos ser uma igreja que atrai. Atrai para transformar. Queremos ir sim, participar da pecuária de Goiânia. Queremos. Para quê? Para transformar. Para atrair. Não para agradar, mas para atrair. Todas as nossas ações, os nossos cultos, as nossas conferências, os nossos pequenos grupos, os nossos ministérios, as redes sociais, tudo deverá existir para atrair. Esse é o nosso papel. O nosso orçamento precisa ser para atrair. Vai lá? Esses que forem atraídos precisam ser acolhidos. Pastor, está virando comércio, porque agora a gente tem que acolher bem. Lembra de uma frase do mundo secular, mas que tem uma grande lição. Se numa padaria, se numa rua só tem uma padaria, o que é que essa padaria vende? Pão. Se naquela rua tiver duas padarias, o que é que aquela padaria vende? Não é mais pão, é atendimento, é qualidade. E nós tivemos uma reflexão sobre o desafio da qualidade. Se você olhar para o piso, não está tão amarelado mais, está bem mais branco. Um estímulo é que você nos ajude a manter sempre esse templo e tudo que tem aqui limpo e organizado. Mas dentro da visão aqui, acolher bem cada pessoa que nos procurar. Acolher bem cada pessoa que a gente consiga atrair. E depois? E depois? É só apertar lá no outro botãozinho do lado. Aí. O ideal é que todas as pessoas estejam na rede de discipulado. Pequeno grupo precisa ser nossa prioridade. Porque pequeno grupo é discipulado. E tudo mais que fizermos, se não estiver envolvido com discipulado, será uma obra que nos dá fama de vivo, mas que está morto. Eu vou repetir. Ativismo sem discipulado é filantropia sem cruz. Do discipulado, a gente vai para a nossa rede de ensino, porque precisamos de doutrina, precisamos de conhecimento, precisamos nos fortalecer na fé do Senhor e precisamos formar novos líderes, precisamos que cada um possa aproveitar os seus dons que usa lá fora, usar aqui dentro. E daí nós vamos para a rede de serviços, nossos voluntariados, agora discipulados, treinados, doutrinados, podemos servir para depois, ou da própria rede. Se você abrir, desse um zoom ali, você veria que dos pequenos grupos, tanto pode ir para a rede de ensino, como pode ir para a rede de crescimento, que são o quê? Os nossos ministérios. Pode finalizar aí o último zoom. O foco é que no centro de uma igreja que não tem fama de que está viva, mas que de fato está viva, o foco é discipulado. Eu quero desafiar ao quanto antes se envolver com um pequeno grupo para compartilhar a sua vida, para deixar que pessoas influenciem a sua vida, para deixar que pessoas façam discípulos junto contigo, para permitir que esta igreja, que outras pessoas lhe ajudem no crescimento. Esse é o desafio. Os irmãos já perceberam que eu não gosto muito de chamar a gente na frente para ficar em pé, mas
Irmã Luciana Nogueira e os que são líderes de pequenos grupos, todos os que são líderes de pequenos grupos, por favor, se coloquem em pé agora. Todos os que são líderes de pequenos grupos, todos que estão aqui, que são líderes de pequenos grupos. Tem mais, mas esses são os que estão aqui. Eu te desafio a procurar um deles e dizer: me ajuda a fazer discípulos, me ajuda a sair ou do comodismo ou do ativismo e a fazer discípulos. Obrigado. Amém. Essa é a visão, essa é a solução para sermos uma igreja que não apenas tem fama de que está viva, mas ela de fato está viva. Vamos cantar de novo essa musiquinha? Ou parte dela. Lembra o que você recebeu. Lembra daquele dia em que você se converteu. E eu repito, a solução não é fazer mais. Às vezes a solução é fazer menos. Às vezes é. A solução é viver o discipulado, sem medo das consequências. Porque se a gente tiver que temer alguma coisa, vamos temer somente o Senhor e mais nada. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor tem feito tantas coisas. Agradecemos pela organização em Santo Antônio da Barra. Sim, Pai, reconhecemos que podia ter acontecido antes, mas agradecemos, Pai, como exemplo do que o Senhor está fazendo, porque aquela congregação já nasce com uma filha em Tuverlândia. É mais uma cidade que queremos alcançar com a pregação do Evangelho. Pai, nós agradecemos porque mesmo na correria, mesmo no vazio do ativismo, ó Deus, nós temos o Teu Santo Espírito em nós, que nos preenche, mesmo nas crises, que está conosco e nos consola. Nós te agradecemos, Pai, pelo avivamento que o Senhor está trazendo entre nós. Tantas pessoas e cada dia mais pessoas envolvidas em discipulado. Muito obrigado. Mas como igreja, nós reafirmamos o desejo de que esta seja a nossa prioridade. Como igreja, nós reafirmamos o desejo de avaliar cada ação nossa com a pergunta: que resultado isso trará? E que, ó Deus, o Senhor nos dê coragem para diminuir aquilo que não está trazendo o resultado de vidas. Que o Senhor nos dê coragem para começar aquilo que vai trazer o resultado de vidas. As nossas próprias vidas, Pai, as nossas próprias vidas. Restaura os nossos relacionamentos familiares. Restaura a nossa comunhão com o Senhor. Restaura, Pai, a nossa própria vida, que às vezes é vazia. Nos dá sentido e propósito. O mesmo que recebemos quando nos convertemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.